Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao assunto de hoje, a queda e restauração de Davi. Esta é a 11ª lição do trimestre que estamos estudando sobre o primeiro e o segundo livro de Samuel, e o texto para leitura em estudo está em 2 Samuel, capítulo 12, do verso 1 ao 14, e os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, o caminho da queda. Segundo, os perigos do pecado. E terceiro, a restauração de Davi. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, compreender a realidade da tentação. Segundo, vigiar e orar para sustentar nossa integridade. E terceiro, arrepender-se quando pecar. E eu sugiro que você faça a leitura dos capítulos 11 e 12 de 2 Samuel, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você que já é inscrito no canal, meu querido irmão, minha querida irmã, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio que vocês nos dão. E para você que ainda não é inscrito, está me assistindo agora ou já de outras vezes, se inscreva no canal e vamos juntos anunciando a palavra do Senhor. Quero agradecer a você da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, das demais capitais e os demais estados brasileiros, ou de onde quer que você esteja nos acompanhando, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. Se preferir nos informar de onde você está nos acompanhando, também seja muito bem-vindo. Você pode compartilhar esse link com mais alguém e juntos nós vamos anunciando a palavra do Senhor. Na introdução desse comentário, o escritor diz que a biografia de Davi, sem sombra de dúvida, é uma das mais impressionantes da Bíblia. Ele é o personagem mais mencionado e um dos que mais recebeu elogios. Contudo, diz o escritor, existem 2 episódios tristes na sua trajetória que mancharam o seu reinado. Primeiro, o adultério com Batseba e o segundo, o recenseamento para conhecer o poderio de guerra. Nesta lição, nós trataremos do primeiro. Primeiro tópico, o caminho da queda. 2 Samuel, capítulo 11, verso 1 ao verso 6. Quando consideramos o que as Escrituras dizem sobre Davi, nos parece impossível considerá-lo um candidato a um desastre moral. Mas, segundo o escritor, ninguém está imune ao pecado. Daí uma recomendação do escritor Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, do verso 12, quando ele diz que aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Primeiro subtópico, ociosidade. 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. O texto acima, que trata do pecado de Davi, sutilmente inicia dizendo que todos estavam em guerra, menos Davi. Joabe, o comandante do exército, estava em guerra, o exército em guerra, a nação, o reino todo estava em guerra, mas o rei de Israel estava ocioso. Essa palavra ocioso significa aquele que está sem trabalho, sem ocupação. A nação toda ocupada, toda em guerra, mas o rei desocupado, o rei ocioso. E em tempo de guerra, não tempo de descanso, diz o texto. Essa observação do escritor bíblico não deve passar desapercebida. Por quê, pastor? Porque não há nada de errado em ficar em casa ou descansar. Mas aquele não era o momento para isso. O escritor de Provérbios, capítulo 3, verso 2 ao verso 8, ele diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E entre esses propósitos ele vai dizer que há tempo de chorar, mas há tempo de rir, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Mas também ele vai dizer que há tempo de paz e há tempo de guerra. O que nós percebemos aqui, à luz do texto, é que era um tempo de guerra e não tempo de paz. Portanto, Davi, ele está descontextualizado do momento.
a nação toda em guerra e só ele está em paz. Ou seja, ele está indo na contramão de toda a sua própria nação. Não era tempo de paz, tempo de guerra. Davi havia chegado no topo. Seu nome estava estabelecido, seu exército vencia sempre. Ele era bajulado, diz o escritor. Ele era servido, ele era aclamado e quase idolatrado. Davi, como se diz popularmente, ele estava com um burro na sombra. O que quer dizer um burro na sombra? Significa que está tudo tranquilo, está com muita folga, ou seja, eu não preciso de mais nada, portanto amarro o burro na sombra, não preciso mais me preocupar com ele. É mais ou menos isso que está vivendo Davi, burro na sombra. E tempos assim, diz o escritor, que ele é perigosíssimo para todos nós. A ociosidade, quando prolongada, voluntária e proposital, pode ser um antro de grandes tentações. Essa palavra antro significa uma cavidade, uma cova, uma gruta, onde pode esconder-se homens ou animais ferozes. O que o escritor está dizendo é que quando nós resolvemos por conta própria ficarmos ociosos, ficarmos desocupados, é um perigo muito grande para todos nós. O escritor diz que todos precisamos ser cuidadosos para nunca perdermos o sonho, o desejo ardente de servir e se doar pela causa do evangelho. É o que aconteceu com Davi. Embora ele tendo sido um homem que guerreou muito, durante 19 e 20 anos, ele teve 8 guerras em momentos separados um do outro. E nesse momento agora, não era momento de paz para Davi, era momento de guerra. E por isso, a grande advertência também para todos nós. Segundo subtópico, ignorar as advertências. Segundo Samuel, capítulo 11, verso 3. Deus sempre vai nos alertar e advertir acerca dos perigos. Mas à luz do nosso comentário, Deus nunca vai decidir em nosso lugar. De tanto passear pelo palácio, Davi acabou vendo que não devia. Se ele tivesse parado por aí, já seria ruim. Mas ele também não parou. Ao ver aquela mulher, não contente com isso, o rei procura informações. É importante lembrar que Davi está há pouco tempo estabelecido a sua casa em Jerusalém. E a casa dele está numa colina, num lugar um pouco mais alto, que de lá ele tinha uma visão, uma vista para toda a cidade de Jerusalém. E que Batseba possivelmente não é uma pessoa ainda conhecida para ele. Ele conhecia muito bem o seu esposo Urias, por ele ser um dos 30 homens da frente de tropa de elite das suas guerras. Mas ele não conhecia a todos, mas talvez morador novo ali por perto, a casa do seu general ali por perto, e ele procura saber. Os seus criados então informam quem é esta mulher que está tomando banho lá no quintal da sua casa. E a resposta é que ele manda chamar ainda, ele já deveria ter parado. Aquele sinal que os servos dizem, olha, ela é mulher de Urias, o teu general, um dos teus generais, um dos teus comandantes, já era um sinal para dizer, para, Davi, ela é uma mulher casada, você não pode se envolver com ela. Mas, queridos, o escritor diz, estejamos certos, se somos filhos de Deus, o Espírito Santo sempre vai nos alertar e advertir diante de perigos e da iminência de desastre espiritual. O Senhor sempre vai alertar. O escritor diz que um sinal amarelo será aceso. Pode ser uma inquietação na consciência, talvez um sermão do pastor lá na sua igreja, um conselho de um amigo, daquele amigo mesmo, amigo do peito, que ele fala a verdade. Toda vez que o Espírito de Deus nos disser não faça isso, o desastre é iminente para os que não obedecem. Nós temos alguns exemplos na Bíblia. Eli é um deles. Quando o Senhor avisa, Eli, a sua casa, cuide da sua casa, cuide dos seus filhos, cuide da sua nação. Eli, o sumo sacerdote de Israel, não cuidou. E o final foi trágico. Quando a gente ouve Sansão da mesma forma,
ele começa a querer entrar por caminhos que não devia. Os seus pais começam a dizer: meu filho, esse não é o caminho ideal para você. Mas ele persiste em entrar nos seus erros. Ali foi um sinal amarelo dizendo: olha, Eli, o sinal está amarelo. Sansão, o sinal está amarelo. Mas eles não atentaram e sofreram então a pena. Portanto, Deus sempre vai nos alertar acerca dessas situações. Terceiro subtópico: descuido em tempo de sucesso. Segundo Samuel, capítulo 11, verso 6. A quebra de integridade explica muitos desastres e quedas morais. Nossos valores sempre estarão sendo pressionados pela cultura do nosso tempo. Escuta, irmãos, Davi está sendo pressionado pela cultura do seu tempo. Qual era a cultura daquele tempo? Era que um homem que pudesse ter várias mulheres e gerar muitos filhos, ele se tornava poderoso cada vez mais. Embora Davi estando no topo, ele ainda gostaria de continuar se mantendo no topo. E por isso ele vai quebrando a sua integridade, copiando os valores do mundo e se deu mal nessa sua grande aventura. O escritor diz que nunca devemos flexibilizar nossos princípios copiando o mundo. Foi o que aconteceu com Davi. E nós, nos dias que nós estamos vivendo, também extraímos uma lição muito interessante para todos nós. Pequenas concessões vão minando nossa fidelidade e trincando nossa integridade. A carta de Davi, com orientações homicidas, mostra o relaxamento moral, fruto do processo de descida e esfriamento. Tudo é uma sequência, não foi algo que ocorreu da noite para o dia. Se nós observarmos o que acontece com Davi, ele cobiça a mulher, ele é desvestido, ele não dá atenção para as advertências, ele manda chamar, ele se envolve com ela, e daí depois ele procura tentar resolver esses problemas, mas na verdade a sua quebra de integridade já tinha acontecido. Ele já não tinha mais integridade. Aquele homem de justiça, senso de justiça, na dependência sempre de Deus, já tinha ido para o ralo há muito tempo. E o escritor diz que o mal, o pecado, eles são sempre cumulativos e de ladeira abaixo. O pecado vem dourado, vem colorido, vem sugestivo, vem apetitoso, vem glamuroso, mas ele esconde por trás um anzol de morte. É o que acontece com Davi. Não foi da noite para o dia, foi um abismo chamando outro abismo, conforme diz a palavra do Senhor. Davi é envolvido numa teia maligna e permite que uma certa indulgência moral entre na sua vida. O escritor ainda diz que há pessoas que, como Davi, nas fases mais altas e abençoadas da sua história, vivenciam a fase mais baixa da sua moralidade. Davi não soube lidar com o sucesso com a mesma habilidade e integridade que lidou com a perseguição e com as suas lutas quando era perseguido por rei Saul. O escritor diz, meus irmãos, que tempos de bonanças e bênçãos requerem vigilância acirrada. Por quê, pastor? Porque na melhor fase da vida de Davi, quando ele estava rodeado de bênção e vitórias de todos os lados, Deus foi deixado em segundo plano. Lá quando ele estava ralando, ainda lá no campo, Deus lhe deu vitória. Era a força de Davi. Quando ele chega a ser ungido rei, também é Deus trabalhando. Quando ele foge da fúria de Saul, é Deus também trabalhando por ele. Ele sempre confiando em Deus. Mas agora, como ele está no topo, como disse o escritor, está com o burro na sombra, ele esquece agora dessa presença, dessa ajuda de Deus. E é esse o cuidado que nós também precisamos ter. Quando as coisas estiverem tudo muito bem à nossa volta, o sucesso, a fama, quem sabe o prestígio, o reconhecimento, é nessa hora que precisamos ter muito mais cuidado, vigilância acirrada, porque podemos estar a um passo de uma queda. Segundo tópico, os perigos do pecado. Segundo Samuel, capítulo 11, do verso 7 ao 27,
A experiência de Davi comprova o perigo do pecado e a sua natureza nefasta. Primeiro subtópico, o pecado é oportunista. Segundo Samuel, capítulo 11, verso de número 2. E o escritor traz uma pergunta para todos nós. Quando o pecado bate a porta? E ele responde dizendo o seguinte: sempre que ele encontrar oportunidade. As Escrituras nos revelam que o pecado nos espreitam. No capítulo 4, no verso 7 do Gênesis, ele conta um relato. Após Abel oferecer um culto a Deus e o Senhor aceitar a oferta de Abel, aceitou Abel e a sua oferta, mas Caim não é aceito, Caim, nem muito menos a sua oferta, e o semblante de Caim descaiu diante de Deus ali. Ele ficou furioso porque Abel fora recebido, a sua oferta também, e ele não. Mas nesse verso 7 diz que o Senhor fala para Caim dizendo o seguinte: se fizeres o bem, Caim, não te será aceito a ti? E o texto ainda diz mais: e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Ou seja, Deus ali já estava dizendo: olha, o pecado vai estar sempre batendo a porta, e é você que tem o poder de dominar o pecado, não aceitar viver a vida de pecado. Lá no escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, no verso 1, o escritor também diz que nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos o pecado e o embaraço que tão de perto nos assediam e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Portanto, o pecado é oportunista. Davi nunca fugiu das batalhas desde a sua adolescência. Ele lutava, inclusive, anonimamente, quando ninguém via o que ele estava fazendo, defendendo as suas ovelhas do leão, protegendo as suas ovelhas do urso. Nesse dia, ao não ir à guerra e ficar ocioso no palácio da sua casa, ele criou uma oportunidade para o pecado. Precisamos lembrar que não há um único momento da nossa vida em que Satanás não esteja tentando nos derrubar. O que é a tentação, senão uma ação maligna que nos faz cair? A tentação nos acha. E a todos, irmãos. Não existe questão de dizer assim: não, mas é porque o fulano foi tentado porque ele quase não gosta de orar, ele não lê Bíblia, Não, irmãos, a tentação acha a todos nós. Independentemente de onde nós estejamos e qual a nossa posição espiritual diante de Deus, a tentação vai sempre nos achar. Acha a todos. O problema é que muitas pessoas caminham com os seus próprios pés para o território pantanoso do pecado e da desobediência. A vigilância, irmãos, não pode ter férias. Lembra que o escritor mostrou no primeiro tópico de que nada de errado tirar férias. Mas até mesmo de férias, a vigilância não pode entrar de férias. Ela precisa estar cada dia vigilante. Há pessoas que depois de toda uma carreira percorrida tropeçam em uma única volta já para o final da sua coroação. O escritor diz: devemos lembrar que o fato de sermos filhos, salvos e cheios do Espírito Santo não nos isenta de sermos tentados. Por isso devemos estar sempre vigilantes. Segundo subtópico, o pecado é sedutor. Segundo Samuel, capítulo 11, verso 14, o escritor diz que o pecado nunca vai se apresentar como algo feio ou repulsivo. Ao contrário, ele seduz porque se apresenta como atraente e apetitoso. Lá no Gênesis, no capítulo 3, no episódio da queda, ele se apresenta como árvore boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. E o escritor Tiago diz que ele seduz como uma isca que esconde o anzol, de modo tão eficaz que a presa só vai perceber quando é tarde demais. Tiago capítulo 1, verso 14.
A tentação é um convite ao pecado, justamente porque desperta a concupiscência. E o escritor ainda diz que ninguém é tentado por algo que não exerce sobre ele nenhuma atração. Nós seremos tentados por aquilo que exerce em nós algum tipo de atração. E por isso precisamos vigiar constantemente, porque, segundo o escritor, diz que a tentação acha a todos, independentemente do grau de espiritualidade. E o escritor diz que o pecado sempre nos rodeia, vai estar sempre nos rodeando. E como vencer esse pecado? O escritor diz que nós podemos vencer, podemos resistir, se estivermos cheios do Espírito Santo. Terceiro subtópico, o pecado insensibiliza. Segundo Samuel, capítulo 11, verso 15, o escritor diz que o pecado vai gerando insensibilidade e frieza. É interessante lembrar que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, verso 11, diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, se deixou de andar segundo o Espírito e andar segundo a carne, está sujeito à condenação. Quando olhamos para esse ponto do comentário, como Davi, um homem tão piedoso, chegou a esse ponto. Ele maquina, ele seduz, ele usa o poder real, mente, adultera, trai, mata. E nós perguntamos como isso pode ser possível a uma pessoa tão boa, tão temente a Deus, tão cheio da graça de Deus. A resposta é que o pecado vai tornando insensível ao ponto de já não reconhecer mais. Ele perdeu por completo o senso de justiça. É isso que o pecado faz. O escritor diz no Salmo 42, verso 7, que um abismo chama outro abismo. Um pecado não confessado e a pessoa agora acha que está tudo tranquilo, comete mais outro, está tudo tranquilo também, comete mais outro, e aí vai se tornando insensível que nada mais é pecado. Por que existe tanta gente na igreja que fracassou e não consegue se levantar? Porque para ele o pecado já não tem mais efeito. Tudo está muito normal, vai levando a vida de qualquer forma. Nada mais é pecado, vive do jeito que quiser. Se tornou insensível. Queridos, Davi se torna insensível para o seu próprio pecado. Embora que quando ele é desmascarado pelo profeta Natã, quando diz assim, olha, um homem fez isso, isso e isso, ele diz assim, esse homem merece ser morto. Hipocrisia, porque ele vivia completamente no pecado, mas ainda querendo julgar a outros. O escritor diz, queridos, que nós precisamos lembrar que a velha natureza ainda está presente. Para você que veio ao Evangelho, quem sabe de uma natureza pecaminosa, de tanta vida de pecado, essa velha natureza ainda continua batendo, querendo fazer você pecar, eu e você, todos nós. Ah, pastor, mas eu nasci num berço cristão, mas a sua natureza é também do pecado. O salmista diz, no pecado eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, todos nós somos natureza do pecado. E essa natureza do pecado vai continuar batendo a porta para que a natureza, a nova natureza, a natureza de Deus que há em nós, ela não permaneça. Precisamos então de vigilância constante. Cuidado para que o pecado não nos deixe insensível a ponto de não reconhecer mais as nossas falhas e os nossos pecados diante de Deus. Terceiro tópico, a restauração de Davi. Segundo Samuel, capítulo 12, Davi pecou ao adulterar com Batseba e ao arquitetar a morte de Uzias e teve de enfrentar ou de encarar as consequências disso. O escritor diz que graças a Deus, que todos os grandes homens de Deus que caíram, Deus sempre deu uma nova chance para eles. Foi assim com Sansão, foi assim com Jonas, foi assim com Pedro e, enfim, tantos outros que a Bíblia relata. Primeiro subtópico, Deus tudo vê. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 12, ninguém consegue esconder seus pecados de Deus. Davi fez um esforço excomunal para ocultar a sua queda moral, quando parecia ter sido tudo muito bem sucedido, graças à ação de Joabe, a cooperação, a colaboração de Joabe, também a colaboração de Batseba, que manteve-se em silêncio, sem falar nada para ninguém.
o narrador sagrado introduz na história o Senhor que parecia estar ausente do episódio. Aí o Senhor agora entra através do profeta Natan. E Natan entra exatamente para dizer: Davi, o que você semeou, você vai colher. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 7, ele diz que ninguém se deixe enganar, porque aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. E ele fala ali de qualidade de semeaduras, de qualidade de semente. Não tanto de quantidade, mas de qualidade. A semeadura vai frutificar, haverá consequência. Elas são inevitáveis. O que o homem semear, ele vai colher. O escritor diz o seguinte: isso contraria o engodo satânico de que o pecado não é de tudo tão ruim. A verdade bíblica permanece, o pecado sempre deixa um rastro desastroso para trás. Deus restaura Davi, mas ele teve que lidar com as consequências daquele plantio que ele fez. O profeta chega com ele dizendo, primeira coisa, no verso de número 10, a espada jamais se apartará da tua casa por causa do teu pecado. Segundo ponto, no verso de número 11, tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e darei aos teus próximos, ou ao teu próximo. Terceira colheita, tu fizeste em oculto, está no verso de número 12, mas alguém vai fazer aos olhos nus, para que todo Israel veja, e isso será humilhante para ti, Davi. E por último, no verso de número 14, e o filho que te nasceu de Batseba, ele vai morrer, não vai ficar vivo, para que você não olhe para ele como um troféu do seu tempo de pecado. Irmãos, o que o texto está mostrando? É que a restauração de Davi aconteceu, apesar de que ele teve que arcar com todas as consequências. Mostrando para mim e para você, quando o escritor diz que Deus é misericordioso, sim, é misericordioso. Com todos aqueles que pecam, com todos aqueles que falham, mas as suas consequências eles têm que administrar. Deus jamais vem administrar por aqueles que falham. Segundo subtópico, o arrependimento. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 13, parte A do verso diz que Deus envia um profeta até Davi. Queridos, o objetivo de Deus enviar o profeta até Davi, pelo menos são dois. Primeiro, para mostrar para ele que ele vai ter que arcar com a consequência do seu pecado. Mas em segundo lugar, é porque Deus está olhando para Davi com tanta misericórdia e percebendo que Davi não tem como resolver essa situação. Deus está olhando e dizendo assim, ele precisa de ajuda. Ele, com as suas próprias mãos, não vai conseguir resolver. Não é Davi que se dá conta sozinho, dizendo, eu vou arrumar tudo. Tenho competência para isso. Por um tempo, o escritor diz que ele até tentou camuflar todas as coisas, tentou arrumar, tentou dar um jeito. Quando ele resolve dar férias para o marido de Batseba, quando ele resolve dar um banquete para Urias, tudo na tentativa de esconder o seu pecado. Quando ele encomenda a morte de Urias também para poder deixar o caminho livre para ele casar com Batseba. Ele casa com Batseba exatamente para esconder o adultério. Para quando o filho nascer, dizer, não, ele está casado, ele já é casado com ela, é mulher dele e tal. Porque Davi corria risco de ser apedrejado juntamente com Batseba. Então, tudo que ele tenta fazer é tentando esconder o seu pecado, tentando se sair daquela situação. Mas, à luz do texto sagrado, o único caminho que restava para Davi, para ele sair de tal situação, era o arrependimento sincero. Não tinha outro jeito. Tudo que ele tentasse fazer para camuflar não resolveria o seu problema, a não ser que ele se arrependesse. Por isso Deus manda o profeta lá com ele, fazer ele reconhecer. Ou você se arrepende, ou então não terá saída para você. Davi havia dito lá em 1 Samuel, capítulo 24, quando ele teve a oportunidade pela segunda vez de matar o rei Saul, e ele poupa Saul e diz assim, eu não pequei contra o rei. Mas agora, no Salmo 51, Davi compõe esse salmo dizendo assim, eu pequei, agora eu pequei, tem misericórdia de mim, Senhor, segundo a tua benignidade.
Arrependimento, meus irmãos, o escritor diz que não é remorso. Arrependimento é uma mudança de atitude. É uma volta de 180 graus. Não quero mais viver o que eu estou vivendo e vou viver uma nova experiência. Vou dar uma volta, sentido contrário. Arrepender-se completamente e tomar uma nova rota. Isso é arrependimento. Era o que Deus queria que Davi fizesse. Porque tudo que ele tentou fazer para camuflar o seu pecado não tinha jeito. O único jeito seria o arrependimento. Por isso essa lição é muito interessante também para todos nós. Que se algum dia falharmos, se algum dia pecarmos, ou se já falhamos, ou se já pecamos, não existe outro jeito a não ser o arrependimento genuíno para que os nossos pecados sejam perdoados e a gente possa continuar a nossa caminhada. Terceiro e último subtópico do nosso comentário: o perdão de Deus. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 13, o texto diz que Davi era rico, era poderoso, mas naquele momento nada satisfazia, pois a sua consciência estava em brasas. Ele precisava de paz para a sua alma. Ele traiu a Urias, um dos seus grandes homens de batalha. Ele traiu o seu conselheiro, ele traiu a sua família, ele traiu a sua nação. E o escritor diz que, acima de tudo, ele traiu a Deus. Todo pecado, primeiro, é contra Deus. O que Davi tinha feito, traindo todas essas pessoas, cometendo pecado contra todas essas pessoas, mas primeiro mesmo ele traiu ao próprio Deus. Mas existe uma boa notícia, querido colega, querido companheiro, querida professora, querido aluno, querida aluna, que nós precisamos expor para todas as pessoas. Que existe uma boa notícia, é que Deus está sempre pronto a outorgar o perdão para todos aqueles que reconhecem os seus pecados e as suas falhas diante de Deus. É o perdão que nos coloca novamente no lugar certo da relação com Ele. É só através do perdão. Enquanto Davi tentou fazer todo tipo de malabarismo para estar bem na foto, não conseguiu resolver. Cada vez ele ia se enterrando mais. Um abismo chamando outro abismo. E só a confissão, só o perdão de Deus o colocaria novamente no centro da vontade de Deus. O escritor pergunta como está o nosso relacionamento com Deus. Como é que nós estamos? Para mim, para você, querido companheiro, querido professor, querido líder, querido aluno, todos nós estamos envolvidos nessa pergunta. Como é que nós estamos com o nosso relacionamento com Deus? Infelizmente, muitos pensam que ultrapassaram os limites da sua misericórdia. Quantas pessoas que já falharam, que caíram e que estão vivendo esse dilema, dizendo: pastor, para mim não tem mais jeito. Eu caí, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu traí tanta gente à minha volta e não tem mais jeito. Infelizmente, muitos pensam dessa forma, haver ultrapassado os limites. Mas é um engano muito grande. Por quê, pastor? Porque isso é uma armadilha maligna, mostrando para aquelas pessoas que falharam que eles não vão se levantar nunca mais. Mas no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 22, diz que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, são eternas. A boa nova do Evangelho é que Deus perdoa todo e qualquer pecado. Nós precisamos entender isso e mostrar para as pessoas à nossa volta, mostrar na classe da escola dominical, aquele irmão que está fracassado, que caiu, que se afastou, mostrar para ele que ainda há um recurso, que ainda há um perdão, que ainda há uma chance, ainda há uma esperança para ele. O sangue de Jesus Cristo não perdeu nem diminuiu seu efeito. Ele ainda nos purifica de todo pecado. Aquele sangue que teve poder antes do sacrifício de Cristo, que teve poder no dia do sacrifício e que terá poder todos os dias até o dia que ele voltar para buscar a sua igreja, ele continua ainda agindo por nós. Ele ainda nos purifica de todo o pecado. A restauração está disponível. Deus convida os que pecaram ao arrependimento. Deus convida os que pecaram à reconstrução. Portanto, queridos, que possamos ensinar, mostrar aos nossos alunos, para que todos
todas as pessoas à nossa volta. E se você que está me assistindo agora, nesse momento, levante-se. Deus quer refazer a história da sua vida. Não terminou, o apito final ainda não foi dado. O Senhor ainda quer restaurar, quer levantar você novamente uma outra vez. Você que está me assistindo, que está nessa situação, volte-se agora, hoje mesmo para o Senhor. A aplicação pessoal desse comentário, o escritor diz que a única forma de vencermos e permanecermos em pé é através da vigilância, da oração, da submissão e obediência à palavra de Deus. Portanto, que Deus te abençoe. Querido colega, professor, professora, aluno, aluna, queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Espero poder ter contribuído com todos vocês mais uma vez nesse comentário. E se o Senhor Deus assim nos permitir, estaremos juntos no próximo, se Deus quiser. Até lá, avançando pela fé.